É possível deserdar um filho? Caso Cid Moreira. Me chamo Antônio Carlos Ramos Pinto, sou professor de Direito Constitucional e especialista em Direito de Família e Sucessões. E no vídeo de hoje vou tentar esclarecer suas dúvidas sobre esse caso que teve repercussão nacional. Muitas pessoas se questionam como pode um filho perder a sua condição de herdeiro. Bem, de fato e em regra, todo filho é herdeiro do seu pai. Todavia, esta regra não é absoluta. Ela comporta algumas exceções. E a lei descreve expressamente quais são as exceções que justificam o filho ser deserdado pelo seu pai. Na hipótese que a gente está tratando, o que se observou é que houve uma manifestação de vontade por parte do jornalista Cid Moreira, em que, através de um ato formalizado por um testamento, ele entendeu por deserdar seus filhos com o fundamento de alguns elementos descritos na regra. Apesar de eu não ter tido acesso ao testamento deixado pelo jornalista Cid Moreira, o que nós podemos dizer é o que está expressamente definido em lei. Ou seja, para que haja a deserdação de um filho, é necessário que tenha havido uma manifestação de vontade livre, consciente, de uma pessoa na sua plena capacidade civil e que observe os critérios estritos definidos pela lei, como, por exemplo, se houver uma ofensa física, se houver uma injúria grave, ou seja, calúnia, uma difamação, se houver relações ilícitas entre o filho e os pais, se houver também um abandono parental, na hipótese do pai ser portador de uma doença grave, de uma grave enfermidade, enfim, é necessário sempre que o pai, ao manifestar sua vontade de forma livre e consciente, defina com clareza as razões pelas quais ele entende que aquele filho deve ser deserdado e que tenha provas suficientes para que ela seja confirmada pelo Poder Judiciário. Digo isso porque o testamento será submetido ao crivo, à análise do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é que verificará se as razões expostas pelo testador, ou seja, pelo jornalista, na hipótese que estamos tratando, se justificará e se estará devidamente comprovada. Se o Judiciário entender que as razões são suficientemente capazes para deserdar o seu filho, obviamente, ele será excluído da herança. E, a contrário senso, se o judiciário entender que as razões não foram suficientes, ele será mantido na herança. Portanto, há sempre a responsabilidade e o cuidado daquele que é o titular de um direito, que será manifestado através de um testamento, demonstrar com clareza e comprovadamente os motivos que o levaram a estabelecer essa medida tão extrema de deserdação de um filho. Portanto, em resumo, podemos afirmar que o instituto da deserdação é uma realidade no direito brasileiro. Só que ele não é um direito absoluto, ou seja, não é qualquer motivo que justificará a deserdação de um filho. Portanto, todo aquele que desejar, através de um testamento, deserdar um filho, deverá observar rigorosamente os critérios definidos pela lei e, ao manifestar a sua vontade, ter condições de comprovar que aqueles atos foram praticados pelos filhos. Por quê? Porque, em havendo o seu falecimento, esse testamento será necessariamente levado ao Poder Judiciário, que fará a análise e verificará se, de fato, as razões que supostamente ensejaram aquela deserdação se confirmaram através das provas que foram produzidas. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, se inscreva no canal e, se tiver algumas dúvidas ou comentários, coloque aqui abaixo. Muito obrigado e até a próxima.